Fala, galerinha! Ei, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre natação. É um tema que eu gosto muito. Natação é bom demais e todo mundo sabe, né, dos benefícios, isso é incontestável, todos os benefícios que a natação traz para as pessoas, né? E uma coisa que é muito legal é que a natação ela é muito ampla. A gente tem a natação ali desde o bebê, né, até recém-nascidos. Já existem trabalhos hoje até infinito e além. Né? A natação ela não tem uma determinação de idade, então é bem amplo e é bem bacana da gente falar um pouco. E hoje a gente vai falar sobre natação adulto. Natação adulto, que é um tema importante de ser falado, um tema muito interessante e pouco debatido, né? Pouco discutido. Nós encontramos muitas coisas sobre natação infantil. Basta dar um Google aí e você vai ver N metodologias, várias coisas sobre a natação infantil. Já no adulto não se acha com tanta facilidade. Existe, mas é mais aquela troca, né, entre os colegas, de profissão, entre os amigos. E nas academias nós sabemos que existem várias turmas de natação adulto, não é verdade? Sim, muitas vezes essa questão de encontrar muitas coisas da natação infantil, porque a gente cria formas, né? A gente vê a preocupação de entrar no mundo das crianças, a especificidade de cada criança, isso é muito interessante e é necessário, né? Que bom que exista. Mas muitas vezes a gente acha, não, adulto é mais tranquilo, passa a técnica, só demonstrar, o adulto com adulto se compreende melhor e tudo. E só que o adulto também tem a sua individualidade, né? Cada adulto procura a natação com um intuito, com um objetivo, e a gente precisa ter esse olhar. Não existe um padrão único para uma aula de natação adulto, né? Isso que é muito interessante e que os professores precisam ampliar o olhar. Nem todo adulto, todos os adultos não procuram a natação por um único motivo. São vários motivos. E aí cabe uma metodologia para a gente adequar a cada um. E nós temos, resumidamente, dois perfis, né, na natação adulto. A gente tem ali o perfil da pessoa que já nadou na vida e da pessoa que nunca nadou na vida. Que nunca nadou. Essas pessoas que já nadaram, vamos falar um pouquinho delas, né? Aquela pessoa que começou a natação desde criança, né? Ou ali na fase da adolescência, ela praticou a natação, às vezes ela nunca deixou de praticar, às vezes ela parou um tempo e quando adulta ela vai procurar uma atividade física fiel à natação, ela procura a natação novamente. E aí ela quer praticar, às vezes ela foi um atleta, às vezes não, mas já tem uma paixão pela natação, né? E aí talvez seja até mais fácil lidar. Com esse tipo de público é mais tranquilo, porque eles geralmente já têm uma familiaridade com aquele ambiente, com a água, então eles sentem prazer em estar ali, né? É gostoso. E aí o professor consegue manejar melhor a turma e consegue até criar metodologias mais voltadas para esse aluno que tem essa facilidade. A dificuldade aí é interessante porque ela entra na hora da correção. Corrigir o aluno que já pratica há muito tempo natação não é uma coisa tão simples, principalmente se ele já tiver sido um atleta, porque o atleta passa horas treinando um único movimento, né? Vai lapidando ali, né, uma varredura, por exemplo, e aí passa-se 10 anos e essa pessoa volta para a natação. E tudo evolui, a natação ela está sempre evoluindo muito rápido, essa questão de técnica mesmo. Às vezes é um pequeno detalhe, uma posição da mão que faz uma diferença gigante. Isso. É um detalhe mínimo na biomecânica ali do movimento. E para você levar isso para esse aluno que passou anos se dedicando, nem sempre ele vai receber aberto. Às vezes ele vai ter uma resistência de entender isso, de falar, não, mas eu sempre nadei assim. E aí nós temos hoje, que é muito interessante, a tecnologia ao nosso favor. Que pode ajudar muito, né? Sim. A partir do momento que você fala com esse aluno assim, legal, então faz uma chegada de crawl, eu vou te filmar. E aí você filma o aluno, o detalhe que você quer, especificamente que você quer trabalhar com ele. E aí faz essa correção com calma, pausadamente, do simples
para o mais difícil, respeitando essas etapas, e aí volta a filmar e mostra para o aluno. Quando ele tem essa percepção, esse estímulo visual é muito importante e ajuda muito. Porque às vezes o aluno, ele tem, você explica um movimento, né? Às vezes a gente acha, adulto é mais fácil, ele vai absorver com facilidade. Mas não, cada pessoa tem uma facilidade de aprender de uma determinada forma. Então, às vezes você está ali explicando, olha, o movimento é assim, olha, o movimento é assim. E o aluno não consegue fazer, principalmente quando ele já tem essa memória motora, né? Já preparada, já organizada na cabeça dele. Então você está querendo modificar, você vai falando, ele não consegue visualizar. Você filma, mostra para ele, é isso, é esse momento. Então já facilita para o aluno, né? Essa questão da memória motora, ela é importante porque às vezes o aluno, se você corrige, ele fala, tá bom. E ele tenta fazer, mas ele já está automatizado o movimento. Então ele consegue fazer uma vez e volta. Uma vez e volta. E aí você usando da tecnologia, para ele ter essa visualização, às vezes ele vai falar, uai, mas agora eu entendi. Às vezes você filma até mesmo essa tentativa, né? Não chegou nem a executar, mas ele vai conseguir entender isso. Então, com esse público que já nada, geralmente essa é uma dos pontos que eu vejo assim, bem claro, né? E é um ponto que o professor ele tem que tomar cuidado também, porque sim, acontecem de muitos alunos, às vezes o aluno só quer nadar, ele quer retomar a natação para ele poder relaxar, para ele poder fazer, e às vezes ele nem quer realmente correção, porque às vezes o professor tem que tomar cuidado para ele não ficar chato com relação à correção. É claro que você não pode manter uma atividade errada, né? Principalmente se for prejudicar fisicamente aquele aluno, né? Aquilo ali pode causar uma lesão, algo do tipo. Então, assim, claro que não, a gente tem que corrigir para não lesionar esse aluno. Mas a gente tem que tomar cuidado, às vezes, até como a gente aborda para essa correção, porque infelizmente a gente sabe que com alguns adultos é mais complicado, eles não aceitam certas correções, então o professor tem que ter um jeito, uma forma especial de aproximar e apresentar o que esse aluno vai ter de ganho caso ele consiga, né, fazer essa mudança. E para esse público também, a gente pode já trabalhar e entrar um pouco na questão da competição, na questão da motivação, né? Porque muitas vezes a pessoa ela volta ali para a natação porque, ou se não foi, às vezes pode ser uma indicação médica, ou às vezes a pessoa está parada, sedentária, como ela já tem uma familiaridade com a atividade, ela vai ali para a piscina, mas se sente desmotivada, porque, né, eu tô aqui contando quadradinho, enfim. Vou só nadar 1.000 metros hoje, 1.500 amanhã, 2.000 depois, com coisa que a gente sobe rápido assim, né, a metragem, mas muitas vezes os professores ficam focados em metragem, né? Vamos nadar mais metros, e não é só isso. O aluno acaba condicionado à metragem, ele acaba acreditando que ele tem que nadar muito. Que o dia que eu não nadei 2.000, 3.000, meu treino foi fraco, meu treino foi ruim. E aí, se você quer fazer uma limpeza do nado, quer melhorar a eficiência, a qualidade do nado, para o aluno nadar muito e cansar menos, né? Porque geralmente que nada muito cansa muito. Você quer melhorar a qualidade do aluno, para esse aluno que já está condicionado e ele acha que se ele não nadou tantos metros, ele não fez um bom treino, ele vai ter mais dificuldade ainda nas aulas de correção. E também não adianta você querer dar uma aula de correção no mês e que o seu aluno melhore. A aula de correção ela tem que estar dentro do seu planejamento constante. E para que ela seja eficiente, o seu aluno ele tem que entender, compreender a importância que tem essas aulas de correção. Muitas vezes, quando você dá uma aula inteira de correção, se for olhar a metragem, um aluno não vai nadar quase nada. Vai nadar pouquíssimo, né? Dependendo aí da sua piscina, vai nadar muito pouco. E aí talvez ele vai ficar com essa sensação ou com essa preocupação que não rendeu tanto, de que né? meu treino não rendeu, mas é o contrário, seu treino rendeu demais, limpou demais. Quando ele for para a prática do longo, ele vai conseguir muito mais com uma qualidade melhor também. Sim, são formas de motivar, né? Porque com cada pessoa a gente motiva de uma forma.
Tem gente que fica extremamente motivado quando faz correção, aprender coisas novas. Tem gente que se motiva sim com metragem, né? E tem essa outra forma de motivação que é a parte competitiva. E a gente pode incluir todas essas questões nas nossas aulas. A gente não precisa ficar focado com uma única estrutura. E aí, às vezes, o professor fala, nossa, mas eu não tenho como ficar levando o aluno para competição, acompanhando, a academia não é federada, né? O aluno, às vezes, você já chega com a proposta, olha, vai ter um mineiro, vai ter algo assim, vamos tentar, e aí você já assusta o aluno, né? Então, pequenas competições na sua aula, entre os colegas de turma, já são legais, né? Já são atividades motivantes. A gente pode trabalhar com pequenas competições dentro da academia, dentro da instituição. Então, tem aquelas maratonas bem legais, né? E aí, conta-metragem de longo tempo, né? Todas elas são bem bacanas. E também, por que não, levar ele para poder pelas competições Master, Sênior. Na questão do adulto, às vezes ele nem sabe que existe a competição Master, né? Tem a competição federada, tem as que não são federadas, que são bem legais de participar também. E às vezes o adulto ele não sabe que existe essa possibilidade. E se sente realmente ali pressionado, fica com medo de tentar, né? E aí que entra a questão do professor ir trabalhando dentro da academia, fortalecendo essa confiança do aluno e podendo levar. Se no caso do ex-atleta, às vezes o ex-atleta tem até mais resistência do que um que nunca foi para uma competição, porque o ex-atleta se cobra muito, dependendo do que era a modalidade dele, do que ele fazia antes, de como ele competia antes, ele já chega até um pouco desmotivado para essa questão. Às vezes o aluno já chega falando assim, olha, eu não quero competir, eu sei nadar, mas não vou competir. Já competi quando eu era criança, eu competi, não sei o quê. Mas às vezes você motivando, essa pessoa vai voltar a competir, vai voltar a sentir prazer nisso. E é muito legal. Sim, então assim, a gente tem que estar sempre criando metodologias mesmo, inclusive para esses alunos que já sabem nadar, né? Que já tem, o aluno tem os 4 estilos definidos, o que eu vou fazer? Então assim, trabalha treinos, monta treinos variados para que fique mais motivante a modalidade para ele, né? E tente, a ideia é tentar sempre agregar o máximo de trabalho possível, trabalhar velocidade, trabalhar resistência, né? Fazer o trabalho da técnica, que é muito importante, da limpeza da técnica aos poucos, para poder fazer com que esse aluno sinta mais prazer ainda em praticar aquela atividade. Se você tem uma turma fixa com alunos que praticam 3, 4 vezes por semana, faça mesmo esse planejamento escrito, tenta dar a variação de aula e tente equilibrar bem os dias de correção, porque as correções são fundamentais. Para aqueles alunos que não gostam de correção, existem formas de você corrigir sem ser muito incisivo, né? Você vai limpando e usando essas ferramentas que podem nos auxiliar também. E observar, às vezes, existem turmas que todo mundo os treinos são bem individualizados, a turma não é muito, não tem uma proximidade, né? Não é muito unida, mas existem também aquelas turmas que o pessoal já é mais unido, todo mundo, né, bate-papo, tem uma relação de amizade, cria projetos para as turmas também, né? É muito legal, você cria um projeto mensal, um projeto trimestral para aquela turma. Olha, daqui 3 meses a gente tem que conseguir isso e um objetivo da turma toda. Motiva todo mundo naquele esquema, né? Para poder fazer com que todos ali se motivem. Um motiva o outro, um puxa o outro, porque às vezes sozinho o aluno não tem coragem, mas em grupo ele já descobre ali uma coisa diferente, que são os revezamentos, por exemplo, né? Quando a gente coloca treinos de revezamento com os alunos, é bem bacana, porque às vezes o aluno fala, não, a gente vai fazer um tiro aqui. Aí o aluno fala, não, sozinho? Não, a gente vai fazer um tiro e vai ser revezamento. Aí não, eu só vou lá e depois é o outro, trabalho em equipe, fica bem bacana. Isso fortalece a união também. A natação é uma atividade muito solitária, né?
É uma atividade individual, onde você com você tentando ali se superar cada dia. E quando você está numa turma onde você começa a criar esses vínculos, é muito mais gostoso praticar, é muito mais gostoso estar ali todos os dias. E uma coisa interessante na natação adulto é a questão das pessoas que nunca nadaram. Esse aí é um público que, quando a gente consegue trazer ele para a piscina, o professor tem que ter uma atenção redobrada. Eu falo quando a gente consegue trazer, porque existe um preconceito de que adulto não se aprende a nadar. A criança aprende mais fácil? Aprende. Por quê? Porque a criança ela não tem a vivência que o adulto tem. Então, às vezes, não tem aquela vivência de medo, né, da trajetória, da vergonha, aquelas coisas que o adulto carrega, né, durante o tempo. A criança ainda não tem aquela carga emocional. Então, e ela tá mais aberta também, né, para movimentos, todas essas questões. Então, muitos adultos, eles ficam com receio, com medo mesmo de procurar. Então, quando ele chega até você, pode ter certeza que ele demorou um tempo ali a tomar aquela coragem de ir. E se for um adulto, então, que tem um trauma muito grande, mais ainda, o professor tem que estar totalmente aberto a esse aluno e se colocando principalmente no lugar dele de pensar. Porque para mim, professor, é algo simples, né? Eu entendo perfeitamente como aquilo ali funciona. Não, você não precisa ter medo. Não, você não precisa ter medo. Mas uma coisa é eu dizer que ele não precisa ter medo. Outra coisa é ele saber aquilo que ele carrega, né? Então, o aluno que não sabe nadar e principalmente aquele que tem muito medo, o professor ele tem que ter toda uma forma especial e uma palavra assim muito importante que é paciência, né? Paciência, porque às vezes com a criança o professor tem, mas com o adulto ele acha que a coisa é muito mais simples. Eu falei, ele tem que fazer. E não é, né? E a capacidade de criar formas diferentes para aquele aluno ali consiga executar aquilo que ele está pedindo. Para esse aluno, então, adulto que está chegando na academia, que às vezes está morrendo de vergonha, superando ali as suas limitações, enfim, né? Ele se propôs a chegar ali. Nós, enquanto professores, temos que passar para ele o máximo de confiança e deixar bem claro, ele tem que se sentir confortável ali, que não é vergonha nenhuma não saber nadar, independente da idade, e que tá tudo bem, tá tudo certo, nós estamos ali para que ele possa vencer isso e para que ele possa alcançar esse objetivo. Em alguns casos, é recomendável que o professor até entre na piscina com esses alunos, né? Sim, se o aluno tiver um trauma, um medo muito grande, pode-se dizer que é imprescindível a entrada do professor, né? O professor de natação, ele tem que estar disposto a entrar na água e é ali dentro da água que ele vai dar a segurança para aquela pessoa. Por mais que o professor diga, olha, se acontecer alguma coisa eu pulo, não preocupa, aí você está seguro. A segurança é o professor ali do lado, dando a mão, auxiliando mesmo, bem próximo, né? Quanto maior a proximidade, o aluno ele precisa ter segurança em você, né? Para ele aquilo é algo muito sério, é um trauma, é algo muito difícil, então ele precisa ter segurança estando com você ali. E às vezes os alunos eles ficam com muito medo, eu escuto muito isso. Ah, Karen, eu queria aprender a nadar, mas eu vou chegar aqui, todo mundo já sabe nadar e só eu que não sei. E muitas vezes a realidade é outra, né? Muitas vezes o aluno vai chegar para aprender e aquela turma é de aprendizagem, tá todo mundo ali aprendendo, mas ele acha que ele é o único adulto no mundo que não sabe nadar. É o único adulto que vai chegar lá na academia e não sabe nadar, né? E hoje em dia isso tem mudado, os alunos têm procurado, os idosos têm procurado muito aprender a nadar, né? Muitas vezes, eu tenho medo, eu sempre tive medo, mas o meu sonho da minha vida é aprender a nadar. E aí, enquanto chega na terceira idade, ele fala, não, agora eu vou aprender. Pensa quanto tempo essa pessoa não sonhou com esse momento pra você mandar ela entrar lá na água e que você vai ficar lá do lado de fora. Às vezes o professor, ele tem um receio de entrar na piscina por ser adulto, a pessoa. Ele tem o receio da pessoa não gostar, né?
às vezes fica sem graça ali, ai, mas eu vou entrar e se ele tem achar gente que ruim. fica com vergonha, né? De tipo assim, nossa, o professor teve que entrar comigo. Tá? Mas também tem a outra questão do tipo, nossa, o professor entrou comigo. Sim. Então, é importante você estar ali atento, conversar previamente com essa pessoa, ver. É óbvio que, inicialmente, quase todas as análises é feita do lado de fora mesmo. Se o professor já não está lá dentro da piscina, geralmente ele vai analisar do lado de fora. Mas já fique preparado. Professor de natação, é interessante estar sempre preparado. Preparado para qualquer coisa, gente. É entrar se precisar na hora e, né, a gente não sabe o que pode acontecer. Sim, então a gente tem que estar ali após. Chegou um aluno, eu preciso, estou pronto e vou entrar. Não, pelo amor de Deus. Não, tem que entrar. Poxa, você é professor de natação, cara. Professor de natação que não gosta de água. Não dá, Que né? isso? Não dá. Então, se você percebe que aquela pessoa é uma pessoa muito reservada, que tem uma insegurança muito grande, mas que tem vergonha, você pode dar aquela primeira aula de introdução mesmo, a metodologia básica de que é como fazer borbolha. A pessoa vai caminhar na piscina, a primeira coisa que a pessoa vai fazer é caminhar na piscina, para ela conhecer a piscina, para ver que, eu cheguei, mas eu vim nadar, eu vou caminhar. Vai caminhar. E ela vai ganhando confiança ao conhecer aquele espaço. Você vai ensinar do básico, o orgulho. Não coloca em nada que a pessoa possa passar um aperto ali, um apuro. Por mais que a gente ache, não, é super seguro, os materiais flutuantes, aquilo é muito instável. O ambiente da água é um ambiente instável para aquela pessoa. Então, dependendo da a gente precisa piscina, ter todo mais cuidado, ainda, né? Tem piscinas com desníveis, tem piscinas muito grandes, enfim. É sempre importante. Uma dica importante também é a primeira aula da pessoa, ela não sabe nadar, não coloca ela nas raias do meio. Sempre leva a pessoa para a raia do canto. Se tiver uma barra, melhor ainda. Se você puder colocar ela perto da barra, melhor ainda. Essa primeira aula, para você visualizar. E aí você viu que a pessoa ela tem essa necessidade, que o ideal é você estar dentro. Na aula seguinte você já se programa, entra na piscina antes dela chegar. Você já tem que estar lá dentro, para ela não sentir que, tipo, eu fiz o professor entrar na minha causa. Não, você já tem que estar lá dentro. Sentir que a pessoa é mais tímida, principalmente. Isso, se você teve essa percepção. Aí você já tem que estar lá dentro, esperando. Começa a aula com uma aula comum, qualquer, uma aula de dentro, para a pessoa não ficar ali na dúvida se você está ali só por causa dela. E aí, aos poucos, você vai, passa para a raia dela e começa a ter mais esse contato. É importante, tem alunos que a gente consegue, um aluno que nunca nadou, um adulto que nunca nadou, e você consegue dar aula sem entrar? Claro, tem pessoas que não tem medo, tem pessoas que E a pessoa também, às vezes, já tem, ela nada, mas ela não nada tecnicamente, e aí ela fala, eu não sei nadar, mas o aluno chega, ele nada, ele tem deslocamento na água, ele consegue colocar os pés no chão, mergulha. Então, assim, ele não nada tecnicamente. Então, eu vou ensinar. Agora, uma das coisas mais importantes que eu acho que a gente precisa ter antes de uma aula de adulto, e aí seja qual for a aula, qual é o objetivo desse aluno com a aula de natação? Por que ele procurou natação? Por que ele não foi para musculação? Por que ele não foi para hidroginástica? Qual o motivo? Eu vim para natação porque eu gosto de nadar. Ok, ótimo, eu gosto de água. Beleza. Qual que é o seu objetivo? É só manter uma atividade física? Não, o meu objetivo é aprender a nadar. Então é o meu foco da minha aula. Meu foco da aula dele, individual, a gente tem que respeitar a individualidade do aluno. Então, o foco daquele aluno é trabalhar a aprendizagem. Eu vim para natação porque eu quero emagrecer. Ok, vamos trabalhar o emagrecimento. Sabe nadar? Sei. Vambora. Não sei nadar, mas quero fazer natação. E quero emagrecer. E aí? Aí você vai pegar, ele vai colocar ele na pranchinha. Vai, volta, vai, volta. O que vai acontecer? Se ele não tem habilidade natatória ainda, ele vai parar toda hora. Ele vai conseguir o objetivo? Não vai. Então você vai. É claro que você precisa dar uma iniciação, né? Explicar para ele a situação, que, né, como ele ainda não sabe nadar,
é uma... Você vai ter que passar para ele algumas questões, né? Algumas técnicas, existe um período de adaptação, porém, você vai aprender a fazer uma pernada legal, ok? Espaguete, já consegue ficar de costa? Espaguete, pé de pato, pernada de costas, né? Quer dizer, ele não precisa ter uma evolução, não precisa ter aprender a técnica perfeita dos 4 estilos para já iniciar um trabalho mais aeróbico. E é importante que você explique isso para ele, falar, olha, você está conseguindo se locar bem, né? O seu foco é emagrecer, então nós vamos focar aqui. E aí, à medida que esse aluno vai ganhando mais intimidade com a água, você já começa a introduzir novos elementos e explicando para ele o tempo todo, né? Isso vale para a criança também. É sempre bom você explicar na natação para que a pessoa tenha consciência do porquê que ela está fazendo isso. Ela está trabalhando determinado conteúdo, né? O que a gente vê muito quando é só técnica e metragem é essa questão de fazer por fazer. O aluno ele não faz ideia do porquê que o professor está mandando ele fazer aquilo. E às vezes o professor também não sabe muito o porquê, né? Às vezes ele está só repetindo uma coisa que está ali no livro, uma coisa que ele já vivenciou, enfim. Como foi quando ele era atleta ou quando ele era criança, né? Então, e muitas vezes, quando a turma tem vários alunos, aquela padronização, né? Quadro, padronizei a aula para todo mundo e cada um ali tem uma necessidade. Então, o quadro, os treinos prontos, eles são interessantes dependendo do perfil da turma. Só que a realidade de grande parte das academias são turmas heterogêneas, cada raia, e às vezes numa mesma raia você tem 3 alunos com objetivos completamente diferentes. O legal da natação é que a raia ela funciona como uma sala de aula. Então você consegue agrupar as pessoas mais ou menos ali na mesma nível, com os mesmos objetivos, mas nem sempre isso é possível. Se for uma piscina pequena, então, mais difícil ainda. Se houver necessidade dessa individualidade, é necessário que o professor encaixe essa individualidade. O aluno não pode ser prejudicado por conta da condição que oferece. Se eu tenho ali 5 níveis diferentes numa turma, eu vou dar 5 aulas diferentes no mesmo horário. E aos poucos vou tentando mudar essa realidade, né? Com a academia, com o clube, onde quer que eu esteja trabalhando. Mas ser professor de natação é sem dúvida um desafio muito grande. Você exercita a sua criatividade, a sua paciência e você exercita esse poder de elaboração, que é ótimo pra gente também. Mas não padronize as aulas, isso é importante. A não ser que a turma seja uma turma específica, um grupo específico. Agora, outra coisa que às vezes nós professores nos prendemos, quando o aluno chega e fala, não, eu quero sim aprender os 4 estilos de nado. É isso que eu quero. Isso é uma frase que eu já ouvi muito. Eu quero que quando eu estiver nadando, as pessoas me olhem e falem, nossa, que bonito! Sabe? Simples, assim, leve, solto. E para isso a gente sabe que para chegar nesse nível existe sim uma técnica por detrás muito apurada, né? E aí, quando a pessoa chega para isso, às vezes o professor se prende, muitas vezes ele até fica tenso, porque pensa assim, nossa, eu tenho que seguir esse tipo de cronograma, eu tenho que seguir essa linha. E às vezes não tem, às vezes o aluno ele chega e fala, eu quero aprender a nadar, mas ele já tem um pé com uma dorsoflexão, por exemplo, né, da perna de peito. Isso, já tá ali escancarado. Ele começa a nadar o crawl com o pezinho assim pra fora. E aí você pensa, gente, ele nunca nadou assim, né? Nunca nadou os 4 estilos, as técnicas. Eu tenho que começar pelo crawl, mas eu tenho que começar pelo crawl? Será? A gente fica às vezes muito engessado, né? Com essa questão, peraí, seu pé tá errado, tem que ficar aqui. Poxa, o cara tá doido pra começar a nadar e ele já tem ali um pezinho de peito encaminhado. Por que não iniciar pelo nado peito? Qual o problema disso? Vamos iniciar pelo peito. Às vezes o professor fica com medo do aluno questionar. Porque o aluno pode falar assim, não, eu vim pra nadar, eu quero... E nadar é o mais conhecido. Então o crawl, né?
segue-se essa linha para ensinar. Mas você explicando para o aluno, olha, o nado de peito, geralmente é o terceiro nado aqui na linha para aprender, é um nado tal. Você explica para esse aluno e fala, você já tem uma predisposição, você tem uma facilidade, vamos tentar? Com certeza a motivação por esse aluno vai ser outra. E aí o professor ele tem que saber analisar e ele tem que estar preparado para essas situações. Às vezes, o aluno tem uma pernada excelente de crawl, e uma dificuldade imensa de respirar. E o professor fica quebrando a cabeça, ele falando crawl, respirar, coloca esse aluno, começa pelo costas. O costas ele não vai ter que preocupar com respirar. A abraçada de costas, o movimento da rotação de ombro, por exemplo, é o mesmo de crawl, né? Só existe uma rotação. E aí você começa a estimular a musculatura daquela pessoa, o corpo daquela pessoa começa a se envolver com a atividade. Então você não precisa iniciar dentro de um cronograma que foi ensinado ou né, que se diz que tem que ser assim. É melhor você conseguir envolver o seu aluno e motivar o seu aluno na prática da natação do que seguir simplesmente ali um roteiro que às vezes vai ficar desmotivante, chato, o aluno vai tomar trauma de respirar. Existem muitas pessoas que chegam na natação falando assim, olha, Karen, eu estou aqui, é a 5ª vez, a 10ª vez na minha vida que eu tento, porque eu não consigo respirar. Mas não adianta não, porque a respiração de crawl não sai. Não sai. O aluno já está ali traumatizado. Isso significa que você não tem que tentar com ele nunca? Não, não significa. Mas você vai respeitar esse tempo e observar, sentir o seu aluno. Aquilo está motivando ele, porque isso é muito importante. A gente precisa, para ter aquele aluno, não falando só em questões financeiras, né, mas em questão de missão. O aluno te procurou, ele deseja nadar, ele deseja fazer aquela atividade. E aí você não pode ser o agente que desmotiva ele daquilo. Pelo contrário, você é a pessoa responsável por ensiná-lo e por motivá-lo, por manter aquela chama de querer nadar acesa, né? E às vezes o professor esquece muito das ferramentas que ele pode utilizar. Existem materiais que são fantásticos para essa parte da iniciação adulta. O pé de pato, por exemplo, ele é um material que contribui muito. Às vezes o aluno ele não consegue, o adulto, o homem, na verdade, também tem muita dificuldade de fluir na pernada nas primeiras aulas. Isso é uma dificuldade notória. E quando você coloca o pé de pato, ele consegue se deslocar com uma facilidade impressionante e traz essa sensação de tipo, nossa, mas eu já tô nadando. Tô conseguindo, né? Tá certo que pé de pato, né? As nadadeiras, os alunos acabam se apaixonando e depois é uma dificuldade, né? Tentar retirar, mas sabendo lidar e colocando aquilo no momento certo, né? Pode ser motivante demais. Por isso que eu retomo a palavra anterior. Sempre converse com o seu aluno, explique, fale, olha, eu vou colocar um material aqui que vai te facilitar muito. Nesse momento você vai utilizar esse material, vamos ver como que vai ser o desenvolvimento com ele e depois eu quero que você tenha esse mesmo desenvolvimento sem esse material. A sua meta, o seu objetivo é esse, é saber dosar, porque senão o aluno realmente cai ali num conforto e aí às vezes um vício, às vezes nem atende o objetivo, né? Que é aprender, ele quer aprender a nadar livre. Mas não deixa de ser um material alternativo muito legal, assim como o snorkel, para quem tem muita dificuldade de fazer essa respiração de crawl. Você não precisa deixar de ensinar a braçada de crawl, o movimento da braçada. Você pode colocar esse aluno iniciante no snorkel, se ele conseguir ter essa facilidade, e desenvolver um nado ali também, nessa parte inicial também, explicando, olha, vamos utilizar desse material para a gente desenvolver a braçada, depois a gente vai retomando aos poucos a questão da respiração, da rotação, da respiração equilateral. E os materiais, eles podem ser aliados também quando os alunos têm algum tipo de lesão, né? Às vezes a gente recebe, como a gente já havia dito, os idosos têm procurado muita natação. E às vezes o médico fala, não vai para natação porque você não pode fazer nenhum movimento, né? Um esforço com a cervical. E aí o aluno às vezes ama a natação, é a única atividade que ele gosta,
ou tem o desejo de fazer, mas não faz porque o médico falou que ele não pode fazer isso, né? E aí a gente às vezes focado, não, mas natação tem que ser respiração lateral, não, natação tem que ser assim. A gente sabe que com os idosos a gente tem que fazer uma série de adaptações. A mobilidade deles é diferente. Então não adianta eu querer um idoso estar iniciando, ou um idoso chegou, né, nadou há muitos anos atrás, voltou, não adianta eu querer que ele faça, às vezes da mesma forma como ele já executou, ou o que está chegando, que quer aprender, que ele faça com uma perfeição total da técnica. Não adianta eu querer isso daquele aluno, porque às vezes ele já tem uma lesão articular, né, uma lesão no ombro, uma artrose, ou ele também já tem uma hérnia ou uma artrose na cervical que vai prejudicar. Então você ensina esse aluno, por exemplo, a utilizar o snorkel, e aí você consegue fazer com que ele faça o nado. Ah, mas eu preciso que ele tire um pouco mais o ombro. Aumenta um pouco mais o rolamento dele, né, para que force menos essa rotação do ombro. E aí, mas não se usa tanto esse rolamento. Vai prejudicar ele? Tanto o rolamento? Não, se você fizer menos, ele não vai poder fazer a rotação. Então, você adapta, ele não vai precisar fazer muito movimento com a cervical, porque ele está com snorkel. E esse aluno vai conseguir nadar, que é o desejo dele, não vai se lesionar e vai sair feliz e satisfeito. E você programou a sua aula e conseguiu atender à vontade, né, desse aluno e a necessidade dele, que é de praticar atividade física. Isso. Então, vamos ficar atento, né? São muitos conteúdos, né? Muita coisa aí para falar sobre natação adulto. O que você acha? O que mais aí você pode compartilhar com a gente? Deixa nos comentários. Fale o que você quer ouvir, pode contar sua experiência também de professor, ou pode nos pedir aí dicas, né? Vamos trocar essas figurinhas para melhorar o nosso trabalho, melhorar a nossa área, fortalecer esses conteúdos de natação adulto. Tem muita coisa ainda pra gente partilhar nessa área, né? Aos poucos a gente vai trazendo. Com certeza, mas para isso a gente precisa que vocês se inscrevam aqui no nosso canal. Deixe seu like, compartilhe, divulgue. Ativa o sininho para todas as vezes que a gente tiver um conteúdo novo por aqui, ele chegue até você. Ok? Deixa aí no comentário, siga a gente também nas nossas redes sociais, Facebook, mkstarting, Instagram, @mk.starting, ok? Vem participar com a gente, vamos juntos aí agregar para a área das atividades aquáticas. Tchauzinho, até breve!